Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Reinaldo Kovalzuki Portelinha, eu sou estudante do quarto período do curso de Sistema de Informação da Faculdade de Apucarana, né, nossa querida FAP. E como projeto de extensão, né, hoje eu vou dar uma breve aula sobre privacidade e backup, né, saber quem vê os seus dados e como criar uma rede de segurança ali para os nossos dados. Assim, por que que isso é importante, né? Vocês devem estar se perguntando, né? Nossos dados, né, nossos arquivos, eles são muito valiosos se a gente parar para pensar, né? Primeiramente, pensando pelo lado da privacidade. Então, o que a gente tem acesso, o que a gente curte, nossos amigos, enfim, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, acaba sendo utilizado para criar novos anúncios, né? Para direcionarem anúncios ali nas redes sociais, inclusive valem dinheiro, né? Tem algumas redes sociais que já foram acusadas de vender dados, né, sigilosos, dados importantes dos seus usuários, para empresas que fazem essas propagandas, né, e tudo mais, para saber, entender o comportamento, né, de consumidores e, enfim, N coisas que podem ser feitas com esses dados, né, com os nossos dados, juntando dados de várias pessoas, né. E também pelos golpistas que podem pegar esses dados e fazer algo malicioso, né, dar um golpe em um ente querido, né, uma pessoa próxima, fazer um perfil falso com nossas fotos, com nossas informações, enfim, né? Eu criar até fraudes pra gente cair, porque já sabe o nosso comportamento ali, nosso perfil, já direcionar ali, né? Assim como algumas propagandas são direcionadas pra gente, então, né? O golpista também pode direcionar uma fraude ali pra gente, infelizmente. Bom, e também, né, pensando pro lado do backup, né? O risco de perda, né? De perder fotos, arquivos, vídeos, documentos, são questões insubstituíveis, né? Às vezes você perde ali acesso ao seu celular, né? Alguém rouba o seu celular, você perde seu computador cai, quebra, queima, cai um raio, uma tempestade elétrica ali, dá uma pane, enfim, N coisas podem acontecer, né? Que você daí não vai perder acesso e muitas vezes não tem nem como recuperar esses arquivos, né? E eles são perdidos para sempre, infelizmente. Então, falando primeiramente sobre a privacidade, né, a gente fala sobre controlar quem vê, né, as nossas informações, né, principalmente online. Então, primeiramente, falar um pouco sobre celulares, né, e tablets, né, a questão mais mobile, né, fazer uma faxina nos apps. Será que eles precisam mesmo de acesso a certas coisas? Então a gente pode pensar, bom, eu tenho um aplicativo de lanterna, e ele está pedindo a minha localização o tempo todo, né, tem ali, normalmente quando a gente abre o aplicativo, ele pede ali algumas permissões, né, e ele está querendo ter acesso à minha localização o tempo todo. Será que ele precisa da minha localização o tempo todo, em tempo real, assim, 24 horas por dia? Né? Então, assim, é importante colocar, né, às vezes durante o uso, ou nem deixar ele ter acesso à minha localização, né? Por que ele vai precisar da minha localização, né? Falando sobre jogos, alguns jogos pedem, porque às vezes realmente tem jogos que usam a nossa localização, né? Jogos com realidade aumentada, né? Que usam a nossa localização no mapa, onde a gente está e tudo mais. Mas aí, às vezes ele não precisa ter acesso à minha localização, mesmo que ele esteja em stand-by ali, que eu não esteja utilizando ele. Tipo, eu tô com outra coisa aberta. Será que ele precisa ter acesso à minha localização enquanto eu não estou jogando? Né? Então, dá pra colocar ali só pra, durante o uso, ele ter acesso ali à minha localização. Questão de microfone e câmera, né? Então, assim, às vezes o aplicativo pede, mas não tem muito por que ele pedir, né, esses acessos. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo de calculadora. Será que ele precisa ter acesso à minha câmera? Né? E pensando na questão de microfone. Ele pediu acesso ao microfone. Bom, ele tem uma função que eu posso falar ali pra ele, né, digitar alguma coisa, falar um mais um, ele vai me dar, né, digitar um mais um ali e dar a resposta. Mas será que eu uso essa função? Será que ela é realmente indispensável? Será que ela é importante para eu utilizar? Então, às vezes é questão de parar e refletir um pouco. Será que eu preciso disso? Será que o aplicativo precisa, né, ter acesso a isso? Então, às vezes colocar para, né, que ele não precisa dessa permissão, revogar totalmente a permissão daquele aplicativo para ele não ter acesso, né? Então, um aplicativo como no exemplo ali, né, de calculadora. Não precisa ter acesso à minha câmera, e em questão do microfone, se eu não utilizar, né, às vezes ele pode até ter alguma feature, né, como que eu posso dizer? Tem alguma coisa ali que vai utilizar, mas eu não utilizo essa questão do aplicativo, né? Não utilizo aquela parte que usa o microfone, por exemplo. E ter muito cuidado com a questão com que aplicativos a gente divide os nossos contatos, né? É importante pensar que às vezes, por exemplo, alguma rede social, né, aplicativo de rede social pede acesso aos nossos contatos. Eu vou conectar você com as pessoas dos seus contatos. Mas será que
precisa mesmo, né? Porque tem redes sociais que vão ali sugerir, né, para adicionar como amigo, para adicionar como seguidor, etc, etc, etc. Mas será que precisa? Ainda mais pessoas que, por exemplo, eu tenho contato de pessoas do trabalho. Será que eu quero as pessoas do trabalho tendo acesso, né, ao meu perfil pessoal? Né, às vezes, claro, tem gente que a gente faz amizade no trabalho, mas tem gente que às vezes a gente, né, só se vê ali e não tem tanta intimidade, né, assim, pra pessoa ter acesso à minha rede pessoal, né? Então, é importante ter esse cuidado também, porque às vezes a pessoa pode ter acesso ali à sua rede social, nunca teve acesso, e aí, né, de repente aparece ali uma rede social privada, ali, um perfil privado, que você não queria que a pessoa tivesse acesso, ela vê, enfim, e pode trazer alguns prejuízos. Bom, então falando sobre o portão das redes sociais, entre aspas, né? Questão de quem você deixa entrar ali, quem você deixa ver as suas informações, né? Mudando aquelas questões, muitas vezes já vêm públicas para só os seus amigos verem. Então é possível entrar nas configurações de privacidade e mudar, né? Trancar esse portão, para que nem todo mundo tenha acesso, para consiga ver ali dentro da sua casa, ali dentro da sua rede social, né? Então às vezes dá para colocar quem pode ver suas postagens, né? Futuras e antigas mudar só para seus amigos. Então, quem não te segue não te vê, quem você não deixa ali ter acesso, né, não é seu amigo, não vai conseguir ver, né? Isso já dá uma grande, uma ótima forma de proteger seus dados. Por quê? Uma pessoa mal intencionada, né, pode ver suas fotos ali, pode compartilhar de forma maliciosa, né, aquela pessoa, aquele desafeto, pode tirar um famoso print ali e tirar sarro de você pelas costas, né? Isso pensando em coisas um pouco mais leves, né? Mas pode ter coisas mais graves, como por exemplo, um golpista pode se passar por você, pode criar um perfil falso, pode entrar em contato com pessoas que você conhece, ver ali que você marcou fulano de tal na sua foto, vai no perfil do fulano de tal e descobre quem é, descobre que às vezes é parente ou alguém que você conhece, se passa por você, aplica golpe, manda links maliciosos, pode pedir dinheiro, enfim, N coisas que podem ser feitas, né? Então é bom evitar, deixa ali só para seus amigos verem mesmo, para não ter esse tipo de desgaste, né? A questão de quem pode ver sua lista de amigos, de novo, pensando muito em golpistas, né? Mudar pra somente eu. Então, assim, nenhuma outra pessoa vai conseguir ver quem você segue, quem você tem de amigos ali, né? É importante ter isso, porque às vezes tem gente que, né? Ai, não sabia que fulano era amigo de ciclano. Ai, deixou de seguir. E às vezes as pessoas, como bisbilhotam na nossa vida, é desconfortável. E a questão também dos golpistas, né? Que eles podem ver quem são nossos amigos, podem entrar em contato com os nossos contatos ali e se passar pela gente, né? Infelizmente, temos diversos tipos de golpes, né? Que acontecem via internet. Outra questão, se o e-mail e o telefone são visíveis, né? E-mail e telefone são questões complicadas, porque normalmente são utilizados para fazer login nessas plataformas, né? Então, se a pessoa às vezes tem acesso ao nosso e-mail, acesso ao nosso telefone, ela consegue fazer o login ali, se ela conseguir a senha, obviamente, né? Mas às vezes pode conseguir, né, ter acesso de alguma forma, já hackeou, já conseguiu a senha, às vezes tem a senha, mas não tem às vezes o login. Então, assim, é importante deixar isso privado, né? Porque às vezes pode, por exemplo, com o número de telefone mesmo. Pode ter acesso ao seu WhatsApp ali, por exemplo, né? Pega ali a foto que você usa de perfil no WhatsApp, coloca ali, clona o seu nome, coloca em outro número. E se tiver acesso aos seus contatos, perfeito, né? Já pega ali o número dos seus contatos, já aplica o golpe ali, né? Já manda ali, oi, tudo bem? Tô precisando de ajuda aqui, manda o dinheiro, tudo mais. Enfim, né? Pra evitar esse tipo de coisa, entre outros constrangimentos que podem vir a acontecer. Agora falando um pouco sobre backup de dados, né, que seria uma rede de segurança, né, uma rede protetora ali para não deixar a gente perder nossos arquivos, né? Então assim, é sempre importante quando a gente vai pensar em backup, pensar em cenários de desastre, infelizmente. Vamos pensar assim, e se, né? E se meu celular for roubado? Né? Será que eu vou querer perder todas as fotos, tudo que tá ali, né, no meu celular, todos os arquivos, todos os meus contatos, fotos, vídeos, né? A foto daquele momento legal em família, aquele vídeo do, sei lá, do meu filho dando os primeiros passos, né? Nunca se sabe o que a gente tem no celular. Então é importante a gente ter backup desses nossos arquivos, né? Que eles são importantes, tanto às vezes por questões de trabalho ou questões pessoais, afetivas, de memória, enfim. Né? Pensar e se meu computador queimar, né? Onde estava meu imposto de renda? Onde estava meu TCC, né? Onde estavam os documentos do meu trabalho? Onde estava a minha monografia, né? Aquele trabalho importante da faculdade que eu fiquei meses fazendo, né? Então é importante a gente ter backup desses arquivos importantes, né? Para evitar que às vezes queima uma peça, estraga alguma coisa, não tem mais acesso, não tem como recuperar, queima HD, queima SSD, né? Infelizmente são coisas que acontecem, às vezes, muitas vezes é coisa que a gente não consegue nem evitar, né? Às vezes é um raio que cai, uma coisa inesperada. E a gente acaba perdendo acesso a esses arquivos, né? E se perdeu, às vezes já era, se não tiver o backup, né?
Também, e se eu pegar um vírus, né? Se a pessoa, né? Nós sabemos que temos hackers aí, né, na internet que sequestram arquivos, né? Eles criptografam, que a gente fala, né? Colocam como se fosse uma senha para você acessar seus arquivos. Ali você perde acesso aos seus arquivos, né? E cobram como se fosse resgate, como se fosse um sequestro de pessoas mesmo, sabe? Ó, se você não pagar tanto dinheiro aí, eu não devolvo seus arquivos. E aí, como é que vai ser, né? Então, assim, se você tem o seu backup ali, você pode ficar tranquilo, né? Não, eu tenho meu backup, não preciso nem responder esse criminoso, né? No máximo, às vezes, fazer um boletim de ocorrência, né? Algo nesse sentido, mas não precisa nem responder, né? Muitas vezes são internacionais, então acaba ficando até um pouco mais difícil, né? De ter essa questão da denúncia, né? Mas, enfim, manter ali, se eu tenho o meu backup mantido ali, tô bem tranquilo, não preciso nem me preocupar com esse tipo de situação. Bom, então a regra de ouro do backup. O que é importante é que tem que ter backup. Então, assim, se você não tem duas cópias, você não tem nenhuma. Porque se você tem uma cópia só, perdeu aquela cópia, você não tem nenhuma cópia, na verdade, né? Mas se você já tem duas, perdeu uma, opa, eu tenho uma cópia. Na verdade, eu tenho cópia sim, né? Então, sempre pensar no menos um ali. Então, assim, tem pelo menos uma cópia, eu tenho uma cópia, né? O original, se acabar o original, tem a cópia aqui, né? Você tem só o original, perdi a única cópia que eu tinha, então não tinha cópia nenhuma, na verdade. Então, como que a gente pode fazer esses backups, né? Temos duas opções. O backup em nuvem, que ele é automático, e um HD externo, né? Ou um pendrive, né? Flash drive ali, ou enfim, outros dispositivos físicos, né? Para guardar. Né? Os mais antigos, né? Quem lembra de CDs, disquetes, né? Mas hoje em dia a gente fala mais de pendrive, HD externo, né? Então, assim, a opção número um seria uma nuvem, que seria como, por exemplo, o Google Drive, Google Fotos, iCloud, né? OneDrive. Então, os prós, né? Que ele é automático, normalmente ele já sincroniza. Então, assim, no computador, por exemplo, eu tenho acesso ao OneDrive, ele tem uma pasta do OneDrive. Se eu coloco um arquivo ali dentro, já tá no backup automático, já vai enviar para minha nuvem. Se tem acesso ao computador, já vai para lá, né? No celular, mesma coisa. Meu celular tem o Google Fotos ali. Então, o Google Fotos já tira uma foto, já vai para a nuvem, já tá lá salvo. Então, se eu perder os arquivos ali, não tem problema, né? Tendo acesso à internet, já vai estar lá junto com meus arquivos antigos. Os contras é que você precisa de internet, então, assim, né, tô num local que não tem acesso à internet, eu não consigo fazer esse backup, né? Vou ter que dar um jeito ali de acessar a internet de alguma forma para conseguir acessar esses arquivos. E pode ter um custo mensal, né? Então, ele tem um limite ali de quantidade de arquivos, né? Um tamanho ali de arquivos que você pode fazer o upload ali, colocar na nuvem, né? E às vezes para ter acesso a um espaço maior nessa nuvem, você tem que pagar mensalmente, né? Fazer uma contribuição ali para conseguir colocar mais arquivos, né? Porque normalmente é um tamanho limitado que a gente tem para conseguir fazer esses backups, né? Colocar esses arquivos na nuvem. Nós temos o exemplo do manual aqui, né? Que seria um disco físico, né? Um HD, né, popularmente, que conecta num PC ou um notebook, ou até um outro computador, um HD, enfim, uma coisa que você consiga gravar fisicamente, né, um pendrive, conseguir fazer, né, então o Pro, que você tem um controle físico, então assim, guardei ele, tá numa gaveta, eu sei que tá ali, né, ninguém tem acesso na internet, então fica ali só pra mim aquele arquivo, pra quem tiver acesso ali ao meu, né, ao meu dispositivo. Não precisa de internet, normalmente ele acaba sendo mais rápido, né? Porque daí não tem que fazer o upload daqueles arquivos na internet, né? Pela nuvem. Mas, não é no contra, você precisa lembrar de fazer, né? Porque ele não é automático, então você tem que conectar ali e lembrar, opa, tenho aqui um pendrive, vou fazer meu backup. Vou conectar aqui, fazer o backup, não, né? E ele pode ser quebrado ou roubado junto. Então, assim, eu tenho tenho backup no pendrive e carrego meu pendrive na mochila, né? Junto com o meu notebook. Fui roubado, perdi tudo, né? Então, assim, é bom também pensar nessas logísticas, né? Então, o ideal é que tenha sempre os dois, né? Na vida das dúvidas, faz um pouco dos dois. Tem ali um pendrive que eu guardo meus arquivos, que eu faço de vez em quando um backupzinho ali, e coloco ali na nuvem também, né? Já deixo no automático, que é mais fácil, né? Então, assim, né? No mínimo tenho já ali duas cópias já, né? De segurança desses arquivos importantes. Bom, pessoal, então, né, espero que quem sair aqui já vá ver essas questões, né, de privacidade, de backup, né, para não perder acesso aos seus arquivos importantes ou tenham dados roubados, etc. Muito obrigado, né, espero que tenham aprendido bastante aqui, nessa aula e até mais.